Meus nobres cartoleiros, eis a chegada de uma nova rodada e também de novos tempos no Brasileirão. Acabou as Olimpíadas, o Brasil conquistou a inédita medalha de ouro contra a Alemanha. Tudo bem, não vai ser uma revanche igual a necessária, né, para aquele 7-1, mas foi uma vitória do Brasil sobre a Alemanha, querendo ou não, ainda que seja nos pênaltis também. E com isso, os jogadores que estavam servindo o Brasil nas Olimpíadas estão de volta. Alguns vão ser fundamentais nessa rodada agora, inclusive. E, além disso, vamos ter também jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana. É aquele período que vai ter rodada que umas equipes vão jogar no meio de semana e outras não. Como, por exemplo, nessa, vamos ter São Paulo e Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio, Atlético Mineiro e Ponte Preta, e o Santos recebendo o Vasco, sem contar o Flamengo pegando o Figueirense pela Sul-Americana. Então vai ser sempre assim, uns vão jogar no meio de semana e outros não, e isso pode trazer algum tipo de mudança, né, para os jogos do fim de semana, que aí no Brasileirão joga todo mundo, né, naturalmente, e vamos aí para essa nova etapa, trabalhar para poder mitar bastante e continuar mantendo o nível, né, dos nossos times no Cartola. Pelo Bons e Baratos, vamos de início mostrar o desempenho da equipe na 21ª rodada. Nós valorizamos muito bem e a pontuação só não foi a ideal porque um zagueiro nosso fez o favor de fazer um gol contra. E aí fica difícil. Então, tá aí o nosso time. Vocês podem ver que escalamos o nobre Iago, que talvez fez o gol contra mais bonito do Brasileirão, né? Que cortada linda para dentro do gol. Ainda bem para a nação corintiana que esse gol não atrapalhou, né? E o Corinthians conseguiu virar o jogo no segundo tempo. Mas, tirando ele, nós tivemos muitos destaques, viu? Acertamos os dois laterais, o Fábio Santos e o Luiz Ricardo foram muito bem. Ali o Ronaldo a gente só escalou porque não tinha grana pro Léo Silva, né? Aqui no Bons e Baratos. E o Ronaldo, mesmo com SG, ficou 4,5 e o Léo Silva mitou, fez 9 um pouquinho mais. Eu escalei ele no FC Toro. Aí do meio de campo, o nosso destaque acabou sendo o Elias, com a sua assistência. Moisés e Michael Suel não corresponderam. E na frente, o único atacante certo foi o Robinho, o Romero, que negação. E a saída dele foi até boa para o time, né? Que entrou o Marlone pelo lado esquerdo, acertou um golaço, que foi a assistência do Elias. E o Corinthians melhorou muito, né? E por fim, o Neilton, eu posso dizer que foi falta de sorte. Um dia que o Botafogo jogou muito bem, venceu por 3-0, e acabou que o Sassá teve a felicidade de fazer 2 gols, o Camilo fechou o placar. O Neilton, até que para quem não fez gol e não deu assistência, tirou uma nota razoável, 4,2. E como técnico, o Marcelo Oliveira ficou ali no seu 4,62. Seria um pouquinho mais se o Galo fizesse aí pelo menos 2-0, né? E o gol do Galo não teve assistência, foi de pênalti, né, do Robinho, e isso fez com que o técnico não ficasse naquela casa dos 5 pontos. E 6 então nem se fala, né? Foi apenas 1-0 o jogo. E essa então foi a nossa rodada. 43 pontos, uma valorização boa de 5 cartoletas. Isso sempre nos agrada, nos deixa satisfeito e ajuda bastante os amigos que necessitam dessas nossas dicas de times baratos. E agora, o que a gente arruma, o que a gente faz, meu Deus? Vamos à escalação do Bons e Baratos para essa 22ª rodada do Cartola FC. Bem, eis então uma rodada que é excelente para a pontuação, além disso ainda é boa para valorização, inclusive aqui no Bons e Baratos estamos prezando um pouco nesse sentido. Por exemplo, escalamos aí o Mena, que tirou -9 na última partida. Esse deve dar uma chuva de cartoletas, e o São Paulo é boa para SG, né? Então não teve como deixar de fora. E por fim, uma rodada que pode nos dar muita dor de cabeça, porque há muitas opções para ataque. O Santos aí pegando o Figueirense, estamos com o Gabigol, mas o Ricardo Oliveira é excelente. Cruzeiro pegando Santa Cruz, estamos de Rafael Sobis, mas o Ávila, que inclusive tem feito gols e pode fazer aí novamente nesse jogo. E São Paulo e Coritiba, o Chaves
estamos escalando, mas tem aí o Cueva, outra excelente opção. E além desses jogos, podemos nos lembrar do Vitória América Mineiro, que Chiesa pode sair do seu jejum, né, marcar um golzinho. Tem as voltas de Luan pelo Grêmio, jogo difícil contra o Galo. E o Gabriel Jesus volta no Palmeiras, que pega o Fluminense. O mando de campo é tricolor, mas o jogo vai ser em Brasília. E o Rogério, Esporte Internacional, o Neymar do Nordeste, né? O Rogério, sempre um nome interessante e enriquecendo essa rodada que está muito boa de atacantes e proíbe a gente de errar. Os nomes que a gente colocar precisam fazer gol, porque em volta pode ter muita gente aí acertando em cima da gente, né? Mas vai dar tudo certo para nós. Goleiro, começamos com goleiro de ouro, o Everton, o Furacão recebendo o Botafogo. Eu acho possível que o Atlético tenha o SG e o Everton faça aí umas defesas difíceis para nos ajudar. O Botafogo não teve o SG contra a Ponte Preta, por exemplo, quando jogou com a Macaca fora de casa. Nós mitamos com o Reinaldo naquele dia. Eu não lembro se eu botei aqui no Bons e Baratos ou no meu time, mas o Reinaldo eu não deixei passar batido naquele dia. E agora um novo jogo aí, né? O Atlético que vai receber o Botafogo. Fogão fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Sport. Está na hora de dar uma brecada e o Everton dar uma mitada. Laterais, o Mena, ele está escalado logicamente por conta da sua possibilidade altíssima de valorização. Um nome aí muito requisitado será o Diego Renan, tenho certeza. E o Diego Renan tirou 7 na última rodada. Ele ainda assim é boa para valorização, porque vai tirar uma nota maior do que essa. Muito provavelmente, né? Vai acabar ganhando umas cartoletinhas. Mas pro Mena, que tirou menos 9, esse aí a gente não teve como deixar de fora, ainda mais no Bons e Baratos. Vitor Ferraz, unanimidade. E na zaga, muita gente vai se lembrar do Michael, evidente. Mas como já estamos com o Mena, eu dei uma evitada de ir com 2 zagueiros do São Paulo e escolhi com 2 do Santos, que vai pegar o Figueirense, um adversário que eu acho que é menos perigoso do que o Coritiba. Luiz Felipe, bom de cartola. O Gustavo Henrique está suspenso. O David Braz vai jogar, né? E a gente está indo com o Luiz Felipe. E por fim, o Manuel. Acho que contra o Santa Cruz, pelo menos contra o Santa Cruz, o Cruzeiro pode ter o SG. O Santa contra o Fluminense foi uma negação. O Grafite saiu no intervalo, inclusive, tamanha a sua má fase. E o Cruzeiro quase segurou o SG contra o Figueirense. Um erro lá do Henrique, que inclusive está suspenso. O Henrique aí, volante cruzeirense, fez o gol do Cruzeiro. O primeiro gol naquele dia. Mas ele entregou uma bola que o Ferrugem fez o gol, né? Quase segurou o SG, por isso a gente está aí confiando no Manuel. Meio de campo. Arrascaeta, unanimidade. Vitor Bueno, unanimidade também. E a nossa terceira escolha é o Cárdenas, já que estamos sem atacantes do Vitória. Ele pode nos ser fundamental aí com alguma assistência. Escalamos ele aqui no Bons e Baratos no jogo contra o Santa Cruz. Ele foi bem, tirou 5 pontinhos. E por isso a nossa confiança nele de novo. Na frente, Gabigol, que é o único nome nosso com forte, com alguma tendência de desvalorização. A última partida dele, ele tinha tirado 7,4, falando de cabeça, foi quando ele marcou contra a Ponte Preta e tomou cartão amarelo, né, para cumprir suspensão, já ia para as Olimpíadas mesmo. O Everton, que é outro que está voltando, a última nota dele foi -1. Então o Everton vai ganhar umas cartoletinhas. O Gabigol vai ser um pouco mais complicado, valorização. Vai ser tipo o Diego Renan. Deve tirar uma nota maior, deve ganhar um pouquinho. E isso é interessante, né? Do outro lado, o Rafael sobe, sempre uma média fantástica, deve dar uma assistência, deve fazer gol, e por isso não temos como deixar esse mito de fora. E fechando com o Chaves, São Paulo aí recebendo o Coritiba, o Chaves deu uma parada, já jogou em casa e ficou sem fazer gol, contra o Botafogo, por exemplo, né? Contra o Internacional não fez nada demais também, o Cueva que roubou a cena com um gol de pênalti, com 10 pontos na partida, mas eu acho que chegou a hora do nosso amigo Chaves fazer gol. E como técnico, Wagner Mancini, estamos sem defensores do Vitória por conta da opção pelo Mena, em relação ao Diego Renan, mas o Vitória é boa para SG, é boa para a rodada. O Wagner Mancini é um técnico barato e está aí então escalado no Bons e Baratos para essa 22ª rodada.
E é isso então, meus nobres. Eis aí as dicas. Tudo que a gente tem a fazer agora é torcer para que, entre as equipes que jogam nesse meio de semana, que nenhum jogador se machuque e que não aconteça nenhum resultado que altere o clima, né, dentro dessas equipes. E com certeza são coisas que há de se considerar, né, na hora de pensar novamente no time depois dessas partidas, mas que seja tudo normal e os nossos escalados mitem para nós e nos ajudem aí bastante na rodada. E no mais, é só isso mesmo. Boa sorte a todos nós. Aquele abraço e bora mitar!